a sua vinda aqui nessa noite, ela não foi em vão. Vinda aqui nessa noite, propósito envolvido. E eu creio que o Senhor ele vai falar com cada um de vocês. Eu creio que o Senhor ele vai falar por intermédio da palavra com cada um de vós. Vocês crê? Nós bem sabemos que da palavra há libertação. Através da palavra há dança de caráter nas nossas vidas. Aqueles que são nascidos da água e do Espírito buscam isso a todo instante. Ser não só alvo de Cristo, mas se assemelhar a Ele ao ponto de trazer a testificação do novo nascimento como evidência de que Cristo está sobre a tua vida. E nós temos essa missão dia após dia. É uma missão que eu, você, todos estamos envolvidos. Muitas pessoas querem fugir disso, querem fugir da responsabilidade. Querem alimentar aquilo que, na grande maioria das vezes, as conduz a um precipício de morte. As pessoas elas estão perdendo a consciência, a tua mente, os teus olhos, os ouvidos estão sendo cauterizados dia após dia. Sabe o que é pior? É muito fácil de se contaminar. É muito fácil de homens e mulheres se perder. Muitos podem até acabar mal. O Senhor diz na tua palavra, glória a Deus, melhor o fim das coisas do que o começo. Melhor o fim porque é ali que está a base do resultado daquilo que você se tornou. Começar é fácil, começar é bom, começar é na alegria, mas quando entrar na fase da via dolorosa, muitos não querem provar do cálice que Jesus provou. Muitos querem o resultado que Jesus obteve, mas não quer passar a prova, não quer passar pelo cálice amargo, pela via dolorosa que ele passou. As pessoas querem resultado fácil, as pessoas querem resultado rápido para as vossas vidas. E o reino de Deus não é constituído dessa maneira. O reino de Deus é constituído através de renúncia. O reino de Deus é constituído através de arrependimento. E se nós não buscarmos nos assemelharmos como Ele, jamais poderemos testificar de que nós morremos e também nascemos com Ele. As obras, elas produzem condenação ao seu respeito. Satanás, dia após dia, quando ele implanta algo sobre a vossa mente, ele está simplesmente gerando prova contra você mesmo. E ele vai estar lá naquele grande dia para dizer: eu estava lá, eu vi, anotei e foi desse jeito. Escuta, existe alguém que luta contra a tua alma, não contra Deus. A soberania de Deus já não pode ser reduzida. Deus é imutável. Deus não pode ser tentado, não pode ser vencido. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, Ele pela sua misericórdia, por transpassar um sentimento sobre Ele, Ele impôs essa oportunidade, gerando em nós amor. Porque Ele, se Ele nos amou, é porque Ele tem sentimento. Se Ele diz que o teu espírito fracionado parte dEle que está sobre essa terra, para nós não extinguirmos, não afastarmos, é sinal de que há um sentimento em Deus. Se há um sentimento, há uma oportunidade. E somos nós que abrimos mão disso. É muito mais fácil nós culparmos a Deus pelos resultados que nós vamos obter na vida. É muito fácil nós ficarmos questionando a Deus, dizendo: cadê o Senhor? Ei, escuta, Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Basta você mudar a sua personalidade. Basta você buscar o que é o entendimento, uma consciência do nascimento em espírito, para vivenciar a evidência do Espírito de Deus sobre a tua vida. Será que Deus é errado em produzir a oportunidade a nós? Porque o homem é muito fácil o homem dizer: não, as mortes, a fome, por que Deus permite? É escolha, são consequências dos atos tomados. Isso também não está a mim e a você livre de também errar nas escolhas. Sabe o que eu busco dia após dia? E eu de fato também não só aplico, mas
eu ensino as pessoas vivenciar, viver e seguir a vontade de Deus, a gente tem uma garantia, não só sermos mais do que vencedor por intermédio do sangue de Cristo, mas o Senhor, Ele se responsabiliza por cada resultado. Enquanto homens, quando toma ações pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio achismo, eles entram em dimensões que a sua alma começa a entrar em aflição. Sabe por quê? Chega um momento que se depara com situações e não vê saída. Para muitos, o caminho é colocar muitas das vezes um revólver na cabeça e tirar a própria vida. Para outros, se jogar embaixo de um carro. Para outros, pular de uma ponte. Para outros, tomar remédio. Sabe? As pessoas estão sendo seduzidas a um espírito que está atuando nos dias atuais. Existem tronos que estão nas zonas celestiais, que está acima, no espaço do cosmos, que está tentando dominar a humanidade. A todo instante, Satanás tenta tomar aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é a chamada autoridade, da mão do homem. Ele tentou comprar Jesus, mas Jesus não se curvou diante dele. Jesus se manteve firme e perseverante. E Ele nos constituiu, fracionado a parte por parte, uma autoridade que vem por intermédio do teu Espírito, que está sobre o teu nome. E as pessoas ignoram e trocam por muito pouco. Satanás tem comprado, Satanás tem cegado, tem deixado muitas pessoas fora do propósito. E sabe qual que é o pior de tudo isso? É naquele grande dia os resultados. A Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor não é ter medo. A pessoa que é nascida da água do Espírito, ela não tem medo de Deus. A classificação dessa palavra temor é confiar em Deus. O medo não entra no vocabulário para quem está unido a Cristo. Quem serve a Ele serve por amor. Quem serve a Ele serve porque reconhece quem Ele é sobre as vossas vidas. Reconhece que não seria nada sem Ele, seria reduzido somente a pó. Mas sabe o que é mais fácil? Andar de qualquer jeito, andar de qualquer maneira, tomar suas escolhas. Está dando tudo certo, né? Mas não é porque está dando tudo certo que o Senhor está envolvido nisso. É muito sério, igreja. Por isso existe a lei dos homens e a lei do Espírito. Muitos não querem viver o governo do Espírito porque tem uma grande responsabilidade de crucificar, sacrificar, enterrar a sua velha natureza. E poucas pessoas querem abrir mão das suas vontades para vivenciar a vontade de Deus. É por isso que anda numa via da mesmice e vive na dependência de homem. Nunca tem os seus olhos abertos, sempre troca a autoridade que Cristo concede. Sabe por quê? Porque o teu coração está voltado à concupiscência da terra. A tua vida está alienada aos prazeres momentâneos. Aleluia. Isso é um perigo para a tua alma. Nós precisamos criar uma consciência diante de Deus. Enquanto o fôlego de vida Ele está sobre nós, o Senhor não tomou de volta. Nós temos a oportunidade de escolha de conduzirmos as nossas almas para a eternidade e a salvação com o Senhor, para um gozo eterno. Se Satanás ele rouba o governo, a autoridade, o domínio da tua alma, já era. Você se tornará escravo dele, escravo do pecado. E isso vai te conduzir diante da morte. Será que isso te preocupa? Será que isso causa preocupação no seu coração? A mim causa, por isso que eu estou aqui. Para tentar desfazer o máximo possível das obras de Satanás. Impondo diante a humanidade a oportunidade que o Senhor me concedeu um dia. Quando eu o encontrei de verdade. Por um tempo eu andei em trevas, na escuridão. Pisava na casa do Senhor, mas a casa do Senhor não estava dentro de mim. Simplesmente estava porque eu sentia algo, sentia bem, mas não se trata de sentir bem. Porque quando você não busca uma mudança lá fora, como é que a mudança vai começar aqui dentro de mim e de você? A mudança ela parte do espírito, alma e corpo, a dimensão, a ordem, elas seguem
dessa forma, espírito, alma e corpo. Porque não adianta você colocar uma veste até as canelas, mas a língua vai também embaixo. Não adianta. Não adianta, na grande maioria das vezes, você querer pagar de bom samaritano, mas a tua língua é na fofoca, na mentira, um coração deturpado, enganoso. Quantas vezes o Senhor disseste lá através de Isaías: esse povo me adora com lábios, o coração está distante. Até os próprios animais reconhecem o teu dom na mão que te alimenta, mas um povo de coração duro não reconhece a voz do seu Deus. Isso tem que começar a te constranger, porque a palavra da verdade, ela constrange. Quanto mais eu mergulho nas escrituras sagradas, e a revelação pelo Espírito, ela vem repousando sobre os nossos corações, mais responsabilidade é constituído a nós, é delegado a nós. Quanto mais eu mergulho no conhecimento, quanto mais há revelação por intermédio da intimidade com Cristo, mais responsabilidade eu recebo de Deus. Isso me causa uma preocupação, porque eu passo a fazer o que Paulo diz: ao homem alia-se a si mesmo. Ao homem, note-se a si mesmo. Ao homem, veja em vós o que é preciso ser aperfeiçoado para se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Mas não, José peca, Maria peca, Joana peca e não acontece nada. Escuta, o que peca com o corpo, peca também fora do corpo. O que peca no material, também peca no imaterial. E é isso que entrega o domínio da sua alma ao adversário. Isso se torna uma blasfêmia diante do Senhor. Toda consumação que foge dos propósitos de Deus se torna uma blasfêmia. É a oposição daquilo que Deus constituiu a mim e a você, a chamada oportunidade para um gozo de vida eterna. É você dizendo para Deus: eu estou invalidando, o que você fez para mim não presta, não serve, eu quero viver a vida do meu jeito, porque a vida é minha. O fôlego está aí, mas vai sair daí uma hora, vai retornar para Ele. A tua matéria que você tanto idolatra, vai voltar para o pó. As pessoas vão jogar terra na tua cara, vão chorar por 7 dias, pendurar um quadro na sala. Quando comprar um painel novo, uma televisão de LED, vão arrancar de lá porque vai ocupar espaço e vão jogar no lixo ou engavetar em um lugar. Você vai se tornar esquecido. Mas aqueles que é nascido em Cristo não se tornam esquecidos. Aqueles que estão em Cristo jamais perderão a sua identidade. O mundo, ele não tem nada para oferecer para mim e para você, a não ser caminhos que nos levam a nos destruirmos com as nossas próprias mãos, os nossos próprios pés, as nossas próprias escolhas. Deus não escolheu, porque Ele diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não escolheu que o homem viesse a entrar numa via de morte, senão Ele não teria colocado o teu filho diante daquela cruz, para dar uma oportunidade para mim e para você. Sabe? Você não vai poder entrar com desculpa naquele grande dia do trono branco. O Senhor vai olhar para você e vai dizer: você teve a chance, teve a oportunidade, aparta de mim porque eu não vos conheço, maldito. Mas Senhor, eu professei o teu nome, estava na tua casa, mas a minha presença nunca esteve dentro da verdadeira, que é o templo do meu espírito, que é o teu corpo. Comece a se preocupar se há evidência de Cristo sobre a tua vida. O que te ensinam aí fora é andar de qualquer maneira. Porque quando você começa agora a transitar no meio de um coletivo, você começa agora a ser influenciado por espíritos que estão embaixo do trono de Leviatã. Você passa a levar a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Quantos espíritos estão infiltrados dentro de igrejas? Quantos espíritos estão sob o domínio de multidões que estão dentro de igrejas? Por quê? Porque são regidos pelo intelecto humano. As pessoas, elas andam segundo aquilo que ela vê e ignoram a lei do Espírito que foi constituída por Cristo. Cristo aborda Nicodemos dizendo: se não nascer da água e do Espírito, não pode ter parte no reino de Deus. A preocupação não começa daqui de cima, começa daí de baixo, porque a salvação é individual. Se há evidência de que de fato alguém se preocupa com Cristo, ele vai se assemelhar a Ele.
Ele não vai viver de lábios, segundo uma lei dita no seu conhecimento humano, mas vive embaixo de uma revelação pelo Espírito da verdade. A escolha de se relacionar com Deus é sua, querido. Não sou eu que vou te levar para Ele, não. Eu sou um João Batista da vida, estou preparando um caminho, apontando a placa, mostrando a direção e dizendo: a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Quer arrancar a cabeça? Intenta contra o corpo, mas contra a alma já está ressuscitado com Cristo, morri faz tempo. É por isso que nós passamos por perseguição. Porque de fato, quando a verdade se levanta, é estabelecida, como Jesus foi levantado naquela cruz como a verdade, vai chegar um tempo da revelação dessa verdade. Por mais que produziu dor, calúnia, morte, humanamente falando, ao terceiro dia foi glorificado para uma eternidade. E o teu nome está acima de todos os nomes, acima de todos os céus, em cima de todas as dimensões, de todas as potestades, hostes malignas da maldade. Aleluia. Eu não sei, eu não consigo ignorar isso. Dia após dia eu viso em Deus agregar mais do reino dele sobre a minha vida, para que eu possa ofertar o que ele ofertou por mim àqueles que precisam de uma oportunidade. A preocupação é algo que não é visado, não é concentrado por você, mas vem do alto, é depositado sobre ti. O amor de Deus, quando ele é revelado dentro de Jesus, ele dá força a Jesus para perseverar na verdade, para seguir, orientar, ensinar, instruir. E quando nós estamos caminhando também nessa mesma dimensão, o amor que circula dentro de nós, que nos leva a estarmos posicionados em razão de pecadores arrependidos, é o amor do Pai, não nosso. O nosso amor é invalidado. O nosso amor se chama paixão porque é passageiro, mas o amor dele é para a eternidade. Ele não te ama só dentro desse espaço de tempo cronológico, mas ele te ama numa dimensão para uma eternidade chamada Kairos. É você que escolhe aonde você vai trazer a edificação da tua vida diante dele. Você acha que um dia você passou dias difíceis e você superou na sua força? Escuta, se não fosse a misericórdia dele, nem aqui você estaria. Se o Senhor não tivesse fechado a tua sepultura, como fechou a minha várias vezes, a sua, você nem sequer teve a percepção. Sabe por quê? Porque ainda existe um propósito que Deus escolheu confiar nas tuas mãos, que você ignora. Então hoje é noite de você fazer uma escolha. É noite de você assumir um compromisso com Jesus Cristo. É noite de você entender o que é a porta que foi aberta diante de uma cruz e parar de ficar buscando coisas passageiras. Coisas que nós sabemos que tudo é vaidade abaixo do sol. Se você não buscar esse sentimento, você vai ficar preso nas coisas aqui da terra. E quando ele vir, ele busca para aqueles que é livre com ele, e não apegado com as coisas que Satanás oferece sobre essa terra. Busque amadurecer espiritualmente em Cristo, porque o Espírito dele está sobre essa terra para nos instruir qual é o caminho e a direção que nós devemos transitar. Quantos homens e mulheres estão longe dos seus propósitos, já entregaram o governo das vossas vidas para Satanás? Mas pastor, minha saúde, as minhas finanças, a minha família está tudo bem. Escuta, começa a se consagrar, começa a colocar o Senhor à frente da tua vida, para você ver se não começa a bagunçar as coisas. Satanás começa a mexer nas áreas que você tem um coração preso. Se você não tiver a revelação daquilo que se revela como a sua fraqueza, como você vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza em Cristo? Como? Fala para mim. Nós temos que pegar a nossa maior fraqueza, que é ponto de acusação de Satanás, e trazer como a maior evidência de fortaleza, porque enquanto eu estou fraco, é ali que estou forte em Cristo Jesus. Querido, hoje existem espíritos que estão governando ministérios. Existem espíritos, tronos chamados Mamon, que estão governando. O Espírito Santo está longe,
Mas pastor, a igreja é bonita, a igreja é cheia, a palavra é forte, escuta. A palavra que não traz transformação, ela não vem do Espírito. A Bíblia diz que a palavra é Espírito e... Eu posso pregar vazio se eu carregar um conhecimento sem a instrução e a revelação do Espírito. Ou seja, sem eu ser revelado por Ele no meu íntimo. Sem eu buscar no meu íntimo a revelação dEle sobre mim. Então de que adianta você ser simplesmente alguém que carrega um conhecimento limitado? Uma pessoa que está apta até mesmo a se tornar um teólogo e trazer um ensino dentro de instituições com conhecimento limitado dentro daquilo que o homem conseguiu inspecionar. Mas sem a revelação de quem é, quais são os fundamentos de Cristo e qual é o sentido do Espírito transitar dentro de nós. É isso que falta em muitos lugares. É muito oba-oba, muito emocionalismo, e Satanás bate palma, senta na primeira cadeira e dá risada de muitos crentes. Sabe qual é o melhor lugar de um cristão, alguém que nasceu da água do Espírito? É na frente das guerras, lutando pela autoridade que Cristo te deu, não ignorando, entendendo o valor e o preço do sangue derramado. Só quem entende disso, persevera, não desiste, luta contra si mesmo, porque o teu maior inimigo não é nem Satanás, é você. Satanás, ele só apresenta o cardápio e diz: come, se lambuza, bonito, estou anotando tudo, aleluia. Mas vai chegar um momento que tudo vai ser posto diante de uma mesa, vai ser revelado. E quando você se deparar que seus olhos abrir e a nudez for revelada, não tem como mais se esconder. Haverá uma consequência para uma eternidade. Escuta, preste bem atenção. Deus está chamando pessoas para se posicionar nessa noite. Deus está chamando pessoas para se posicionar nessa noite. Chega de brincar. Chega de brincar. E chega de ser instrumento de brincadeira na mão de Satanás também. Deus não quer que você esteja somente dentro de um templo. Ele quer morar, quer ser participante desse banquete com você. Ele quer ser participante das aflições que você um dia vai passar. Todos vão passar dias maus, dias difíceis. E o Senhor a todo instante, Ele quer ser participante para não deixar nós nos rendermos às aflições de alma, mas viver uma plenitude que é o governo do Teu Santo Espírito. Para que vir na igreja, né? Congregar em casa é melhor. Para que Jesus instituiu a igreja, né? Para que existe uma cabeça se um corpo é tudo um braço de um lado, perna de outro, né? Ninguém precisa de ninguém, né? Escuta. Um corpo ajustado tem uma cabeça, que é a autoridade. Arrancou o braço, está invalidado a autoridade cuja cabeça controla. Preste atenção. Tem muito, mas muito ensino errado sendo aplicado nos dias atuais. Isso está levando almas para o inferno. E a Bíblia vai dizer que aqueles que se consumaram em acrescentar ou tirar um ponto da palavra, eles darão conta disso naquele grande dia. Não vai ser só sobre eles que impõem, ensinam, falam, mas também aqueles que ouviram e andaram em mau grado, na contramão da palavra do Senhor. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. O diabo tem pedido a tua alma. O diabo quer ver o teu sangue derramado. Mas o Senhor está dizendo: endireita os teus caminhos na minha vereda. Transite na minha justiça, que é a minha palavra, que é lâmpada para os seus pés, luz para o teu caminho, que é coluna de fogo
no terror da noite. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O diabo, ele não brinca no papel dele. Ele tem uma função, ele não descansa e não desiste. Deus também peleja em favor do justo e não descansa um minuto. Porque a Bíblia vai dizer que o guarda de Israel não dorme, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem, que carrega a autoridade dele, cujo ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, ao teu favor, para te guardar, te proteger e te livrar. Mas isso é quando o Senhor se torna o seu pastor. E nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar dia difícil, não vai faltar dia que você vai falar: eu quero desistir. Mas você está tão alienado em Cristo, que ainda que as suas fraquezas humanas tentam lhe agarrar, lhe parar, na dimensão do Espírito, o Espírito Santo está dizendo: vai que eu sou contigo. É onde entra a renovação de Deus sobre a tua vida. E quando você vai se ver, em vez de estar caído, ajoelhado, prostrado diante de Satanás, entregando a autoridade, está de pé marchando, glorificando, exaltando, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o guarda de Israel não dorme, Ele é meu braço forte, é meu guia, Ele é meu mediador. O homem já tomou a honra para ele, o homem já tomou a glória para ele, o homem está prostituído nos dias atuais. Eles levam no intelecto, na força do poder da sua alma, na força das suas condições. Satanás sempre vai investir, pode ver. Se um dia você passou pelo mundo, era vítima de bebidas, droga, prostituição, você se recorda daquele dia que você disse: não tem R$1, queria sair, mas o seu telefone toca por acaso e diz: vou fazer o combo para você e para mim, você não vai pagar nada. Escuta, na grande maioria das vezes, quando Satanás permite você ter, ele permite que você se destrua só. E quando você não tem, ele também providencia a destruição para a sua vida. Preste atenção nisso. Satanás, ele só acessa a dimensão física se houver legalidade gerada pelo homem. Por quê? Porque Satanás não tem poder sobre esse terreno, esse primeiro céu. Por que não tem poder? Porque ele é invasor. Por que ele é invasor? Se ele tivesse um corpo feito verbo, feito carne, ele poderia ter acesso livre aqui. Quem tem acesso livre sobre a terra? Jesus de Nazaré, porque o verbo se fez carne e habitou entre os viventes. E Satanás é um invasor, ele precisa que você abra a porta para ele, a legalidade. Mateus 18, tudo que ligar ao céu será ligado na terra. É você que chama, convida ele para ser participante da tua família, da tua casa, dos teus negócios, com as coisas ilícitas. A iniquidade promove ilegalidade para Satanás entrar na tua geração. Aleluia. O negócio é sério. E as pessoas estão brincando. Elas estão achando que o pecado não é nada. Escuta, pecado continua sendo pecado. Pastor, eu não bebo, não fumo, não uso droga, estou na igreja, estou firme e forte, sou praticante dos 10 mandamentos da lei e tal. Então, se de fato você cumpre, pega tudo que tu tem, vende e dê aos pobres. Aí é difícil, não consigo. Busque em Deus, como Jesus revela ao jovem rico, que ele estava se enganando em achar que estava liberto, porque simplesmente cumpria uma lei. Mas Jesus, quando olha, fala: eu vejo algo no teu coração que não condiz com o que sai da tua boca. O teu coração ainda está preso embaixo de tronos, em dimensões da terra. Então o que Jesus faz? Prova para ele mesmo. De que forma? Indiretamente. Ah, é? Você está preparado mesmo? Pega tudo que você tem, vende e dê aos pobres. Aí não dá. Aí não tem como seguir o Senhor Jesus. Escuta, Jesus nem acusa,
permite que você veja em você mesmo se autoavalie o que é necessário para que você venha ter parte com Ele. Eu não estou aqui, igreja, buscando nada para mim, não. Eu estou aqui para apresentar aquilo que foi me apresentado. E na medida que a revelação vem com a cobrança, que é o impacto que vem sobre nós somos encarregados de anunciar a verdade. Impor diante dos homens a verdade, o ano aceitável da vinda dele que está próxima. Ele pode vir para todos, pode vir individualmente. A gente nunca sabe. A gente sai e a gente não sabe se volta. Por isso nós temos que andar numa certeza, conectado com Ele a todo instante, não de lábio, mas testificando e provando do mesmo Espírito. É necessário isso. Deus está falando, eu nem abri a Bíblia, Deus já está falando com pessoas aqui. Eu vou abrir até em Romanos 8, Romanos 6, aleluia. Eu vou até abrir em Romanos 6. Glória a Deus, aleluia. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus da verdade. Fala com teu povo, Espírito Santo. Espírito Santo, tens liberdade sobre este lugar. Espírito Santo, tens liberdade sobre este ambiente, sobre este território. Diga para o Espírito Santo que ele tem liberdade no teu coração. Convide o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, tem liberdade ao meu coração. Eu te convido para entrar e ceiar comigo a tua palavra. A palavra de Deus vai dizer que eis que bato a porta. A todo instante ele está o quê? Se abrir, entrarei e cearei. Ele diz as cartas em Apocalipse, as igrejas: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito, o que ele faz? Ele revela a palavra. A palavra vai muito mais além do que simplesmente uma escritura. Os homens que decidiram seguir ao testemunho de Cristo Jesus. Abra a Bíblia aqui, por favor, Romanos capítulo 6. Quando eles decidiram seguir Jesus, trazer a evidência, tudo que foi baseado nas experiências entre eles, o Espírito de Deus, Jesus e Deus, foi tudo imposto diante da palavra. Glória a Deus. No capítulo 6, Romanos capítulo 6. E quando esses homens escreveram, eles tiveram uma inspiração. Escuta, preste atenção. Quando o homem ele compõe uma música, ele recebe uma revelação, ou seja, uma influência de algo. Ele não acorda ali achando que é simplesmente uma ideia. Ele é influenciado por algo. E ele começa a compor algo, escrever. Como você escreveu? Eu não sei. Senti assim algo que me fez escrever essa letra e deu certo. Aleluia. Só que diferente da música, que eles acham que dão certo, a palavra é a certeza. A palavra é a revelação da certeza. Então quando aqueles homens estavam escrevendo a palavra de Deus, o Espírito Santo estava revelando a eles. Por isso ela nunca entra em contradição. Pastor, a Bíblia parece que se contradiz. Não, é porque você não teve a revelação ainda da palavra. Existe uma revelação, uma profundidade que nós só vamos ter se nós descermos em consagração, oração, jejum, intimidade, fugir, se abster do pecado. Aleluia. Amém? Vai dizer assim, ó: que diremos então? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o que Paulo está dizendo.
Como pode haver evidência de pecado em quem se diz ser nascido novamente? Essa conta não fecha. Paulo segue dizendo, versículo 3: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, aqueles que de fato, ele não só é morto em Cristo, ele é glorificado, vivificado em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. E essa evidência é nessa dimensão, porque aqui é o ponto de início, aqui é o começo, aleluia, glória a Deus. Porque Deus primeiro ele começa dentro de nós e revela esse começo aqui nesse plano terrestre, terreno. Para quê? Para as coisas ocultas serem reveladas de acordo que nós vamos andando com Ele. Ele vai dizer em Deuteronômio 29:29, as coisas ocultas pertencem a mim, mas as reveladas a vós. A vós quem? Os herdeiros, co-herdeiros da salvação. Os que estão juntamente com Cristo à destra do Pai. Os que portam o sangue de Cristo no seu DNA, na sua genética espiritual. Porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Aleluia. O texto segue dizendo no versículo 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como alguém anda morto? Ele está falando do quê? Do novo nascimento. Como alguém vai transitar, andar num plano de vida estando morto? Ele não está falando das coisas do lado de fora. Ele está falando do princípio delas que começam aqui dentro. Aqui, em mim e em você. É muito sério isso. E nós temos que ter essa ciência revelada por Cristo. A palavra de Deus diz que Deus traz o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria. Lembra? Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. Quando ele é levado pelo Espírito de Deus, Deus questiona Ezequiel dizendo: Ezequiel, pode esses ossos viver? Ele olha para Deus como era um mortal, alguém dependente de Deus, e diz, reconhecendo a sabedoria, a soberania de Deus, e diz: só tu sabes. Ezequiel, eu te dou autoridade para profetizar que esses ossos se recomponham. Isso representa Israel. Deus deu autoridade ao homem que de fato transita com Ele nas dimensões celestial. Tudo que concordardes na terra será ligado no céu. Toda legalidade gerada no corpo é legalidade gerada fora do corpo, na dimensão imaterial, espiritual. Então quando Satanás ele está nas dimensões espirituais do segundo céu, a ciência chama de espaço sideral, ele olha para você e fala: peraí, ele é um convite. O pecado é um convite para Satanás. O pecado é um prato cheio. Ah, mas eu não bebo, não fumo, não uso droga, estou na igreja. Mas se você desobedecer a palavra do Senhor, estando dentro da igreja, você está em pecado. Se você ouve uma palavra como essa e Deus está te chamando para um particular e você não decide escolher buscar mais em Deus, não estou mandando você me seguir. Estou mandando você entrar para dentro do teu quarto, fechar a porta, que o teu pai te vê no secreto. Ele nem te escuta, ele vê o que está no teu coração. Ele enxerga o que está no teu coração. E quando você se prostra em arrependimento, a Bíblia diz que aqueles que de fato se arrependiam, o Espírito Santo descia sobre ele. Pedro foi prova disso. Ele pregava e dizia, a primeira pregação de Pedro foi mais de 3.000 almas ao convertimento, porque foi uma pregação avivada no Espírito. Outra hora ele negou, mas quando se arrependeu, ele recebeu o perdão de Jesus.
e recebeu o Espírito Santo. Agora a pregação dele não é simplesmente uma oratória humana, mas é uma revelação, cuja Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada, é penetrante, ela vai na divisão do corpo, do espírito, alma, corpo, entre a junta, a medula e os ossos. Glória a Deus. E quando ela transpassa, ela é eficácia, trazendo a mortificação para a carne e a edificação do espírito para aqueles que ouvem e guardam. Porque a palavra revela a justiça de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos apoiar mais na palavra e deixar de achar que nós somos autossuficientes. Porque estão ensinando aí fora que você é o cara, que você pode. Escuta, nós podemos algo em quem nos fortalece. Nós não podemos roubar um governo e uma autoridade que Deus constituiu a Jesus. A autoridade está em Jesus. Jesus está acima de todos. Senhor dos senhores. Aleluia. Rei dos reis. A figura dele foi de servo para se tornar quem ele se tornou hoje. Para quê? Para estar sob o governo de Satanás. Satanás está embaixo dos pés daqueles que estão com Cristo Jesus. Glória a Deus. É muito sério isso. E se a gente não buscar isso, nós vamos andar cego. Poderia, por via, um cego conduzir outro cego? Os dois irão cair. E essa cegueira, de fato, é a falta daquilo que se enxerga numa dimensão mais profunda. Porque tem pessoas que têm olhos que vê, mas não enxerga. Você pode até ver, o cego de Jericó gritava. A Bíblia diz que ele não via, ele era o cego, mas ele enxergava Jesus. O povo gritava lá, Jesus de Nazaré. Ele, quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré. Sabe o que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filipe olha e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O povo tinha prazer de chamar ele de Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Descredibilizava o lugar de onde ele vinha. Mas o cego de Jericó ele não via, mas enxergava Jesus como filho de Davi. Aquele que sentaria a um trono e governaria para a eternidade, que foi uma promessa que foi feita. E o homem não consegue enxergar, porque ele anda segundo as suas vistas humanas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele cego, não vendo, mas enxergando. E ele enxergava a identidade de quem era Jesus. Jesus! Não é Jesus de Nazaré, cujo Filipe disseste, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Não, é Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim, Senhor. Jesus olha para o coração dele e enxerga dentro dele também que havia a revelação da verdade no teu coração. Aleluia. Eu quero voltar a enxergar novamente. Aquele homem era figura de deboche. Aquele homem era figura, sabe de quê? De demarcação de ponto. As pessoas diziam assim, olha, você quer ir lá no Banco do Brasil? Você vai na rua tal, vira à direita. Se você vê um cego parado em um lugar pedindo esmola, do lado direito dele, já é o banco tal. Ele era tido como referência. Aleluia. E ele não tem nem nome. Ele não tem nem nome. O cego de Jeri. Ele era filho de quem? Bartimeu. Era conhecido pela identidade do pai. Preste atenção, Deus está falando com pessoas aqui. Deus ele está dizendo assim, ó, aqueles que de fato querem ver e enxergar numa profundidade maior, são aqueles que serão exaltados. A multidão falou para ele, para de gritar. O coletivo tentou impedir ele de testificar da fé que ele carregava, mas ele não desistiu. Ainda que uma multidão tentou parar ele clamava. Ele dizia, eu posso não ver com os meus olhos, mas eu enxergo com os olhos da fé. Eu posso
não ter olhos para ir até Ele, mas eu tenho boca para clamar a Ele. E você tem braço, perna, você tem um corpo sadio, e não tem disponibilidade para estar buscando, ajoelhando, se prostrando, se rendendo diante dEle. Que Senhor é esse que tu serve? Que Senhor é esse que tu diz servir com os teus lábios? Se um cego provou ter mais fé do que você. Pastor, eu tenho fé. Prove ao contrário para Deus, não para mim. Prove para Deus. Busque. Se arrebenta na presença do Senhor, que Ele te cura. Arrebenta com a tua alma, arrebenta com a tua velha natureza, destrói ela, destrói aquela carne pecaminosa que está te levando à destruição de alma. Sacrifica, que é responsabilidade tua, rapaz. Se tu não viver isso, tu fica. E você acha que eu vou pagar o preço por causa de você? Vou nada, eu vou falar o que Deus está mandando. Vou nada. Eu não, irmãos, uma das coisas que Deus me ensinou no princípio da minha caminhada é: ou você busca me agradar, ou ao sistema, ou ao coletivo, ou aos homens. Não quero ser alguém de uma raiz eleita, cujo um povo elege, mas está distante de Deus como Saul. Jamais. Não quero de fato aplicar um tempo embaixo de um sacrifício sem a revelação daquilo que agrada a Ele, que sobe como um cheiro suave, um incenso suave. Sabe por quê? Porque nós somos um altar diante do Senhor. Senão Ele não olharia para Abraão e dizia: sacrifica o teu filho no altar para mim. Você é um altar. Tudo que você faz glorifica um Senhor, glorifica um Deus, e você se torna servo de quem você glorifica. A palavra é clara. Versículo 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você é um instrumento de honra, de justiça, vaso na mão do oleiro para honra e não para desonra. Ele dissesse a Timóteo: apresentai-vos como um bom obreiro, aprovado, que manuseia bem a minha palavra dentro de si. Não é ser ouvinte, não é decorar, não é ser alguém que quer impressionar os outros, não. É alguém que de fato quer cumprir a justiça, cumprir a vontade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Ele diz assim: aleluia, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Versículo 19: falo como homem pela fraqueza. Paulo está dizendo: da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Versículo 20: porque quando éreis servo do pecado, estáveis livres da justiça? E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, versículo 22, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. E por fim a vida eterna. As pessoas não querem mais a vida eterna. As pessoas agora, elas querem barganhar. Elas querem que o Senhor agora venha servir a elas. Elas querem que as pessoas agora façam segundo a tua vontade. Quer entrar nas igrejas dizendo: Deus, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Eu não quero nem saber, dá seu jeito. Acabou. O povo está vivenciando embaixo de influências de Leviatã. O povo está andando segundo os teus olhos da carne e estão apodrecendo por dentro.
estão se tornando sepulcros caiados. Aleluia. Apegado a uma lei humana, ignorando a lei do Espírito, o governo de Cristo, testemunho dele, de cruz, de sangue produzido, porque o sangue dele tem poder, o sangue dele é produtivo, o sangue dele é transformador. Aleluia. Glória a Deus. Cobre de você mesmo. Eu não estou cobrando nada de você, eu estou pregando a palavra. Ei, eu estou dizendo para você que eu estou pregando a palavra, não sou pregador. Eu não faço oratória. Eu não monto esboçozinho. Eu não faço do jeito que o homem quer. Pastor, isso é ignorância? Não. Eu quero andar segundo a lei do Espírito. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Então coloca na minha boca, porque não quero falar de mim, mas quero que o Senhor fale através de mim. Jesus falava a todo instante, ele modelo, exemplificação, mostrando que dentro daquele corpo, carregando o mesmo sentimento, a mesma fraqueza. Filipenses capítulo 2, coloca aí para mim. Carregando a mesma fraqueza, os mesmos desejos no coração. Capítulo 2, versículo 5. Sabe o que ele fez? Ele mostrou que é possível suportar. É possível vencer. Ele experimentou, fez um teste antes dentro da matéria, para saber se era possível. E aonde ele enxergou fraqueza, ali ele trouxe uma revelação dizendo: o homem não pode ser tentado por Deus, mas ele é tentado, engodado pelos seus próprios desejos. Aleluia, glória a Deus. Quando o homem se rende ao pecado, ele entrega o governo. Jesus não entregou o governo, por quê? Porque o que existia dentro de Jesus era a vontade da revelação de Deus sobre ele para cumprir um propósito sobre essa terra. Ainda que o cálice fosse amargo, ele não se apartou, não deixou de estar interligado à sua figura de servo. Não. Ele se manteve servo, serviu. Aleluia, glória a Deus. E o homem hoje, eles se empoderam, se acham homens de capa, super-heróis, porque tem poder aquisitivo nas mãos. Escuta, nós temos um governo que vai muito mais além daquilo que está limitado ao homem. Uma justiça que vai muito mais além do que uma justiça, um tribunal, um réu. O mesmo sinédrio que condenou Jesus, assim eu posso dizer. Se tiver que cumprir algo, passar por algo, todos nós vamos passar. Mas existe alguém que passa conosco à frente, e é você que escolhe. Posso passar no fogo? Pode, mas com ele te torna a prova do fogo. Posso andar sobre as águas? Pode. Aleluia. Ele não vai deixar você submergir. Posso alcançar a salvação para minha geração? Pode. Porque ele nos deu um governo de editar que nós e a nossa casa serviremos a ele. É você que escolhe o status que você vai carregar e a aliança que você vai formar nos dias atuais. Sabe por quê? Porque um homem bem acertado, ele muda o seu passado, ele transforma o seu presente e ele constrói o seu futuro. E isso só depende de você. Aqui não é automotivação, aqui é renúncia, rapaz. Evangelho é renúncia, tem que bater forte aí, ó, para arrebentar mesmo, constranger. Hoje é o evangelho, né? Do Solove, Claudinho e Bochecha. Não é verdade? Do ursinho carinhoso. Não, é assim. Escuta, não é assim. Não foi assim com ele, não foi assim com os discípulos. E não será assim, porque a palavra fala que não será assim. Porque o mesmo que morre por amor é o mesmo que vai estender a justiça, dizendo: eu não te conheço, aparta de mim, vai para a esquerda. É o mesmo. Aleluia. E a segunda vinda dele está próxima. A justiça dele, ela vem para os servos, para os justos, para os fiéis. Olha o que ele diz, versículo 5: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Será que é possível nós atrairmos o sentimento do alto sobre as nossas vidas? É óbvio, porque ele diz, aleluia, se vocês crerem, obras maiores vocês farão por intermédio do meu Espírito em vós. Eu me encarrego de rogar ao Pai, João 14, por vocês, para enviar o Consolador. Vai no versículo 6. Não para por aí, ele diz que existindo de forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a qual devesse se apegar. Ele abriu mão de todo o pó para viver a figura humana, para sentir as aflições que eu e você passam. Versículo 7 agora. Mas pelo contrário, esvaziou. Servo faz o quê? Servo faz o quê? Esvaziou a si. Um vaso na mão de um oleiro, quando é reconstruído, ele é moldado segundo a sua vontade, segundo o seu jeito. Ele começa mexendo de dentro para fora. A mão de Deus começa aí, ó, de dentro para fora. É os vasos de ouro. Quando a mão de Deus passa, quando o DNA digital de Deus passa, aleluia. Agora ele, quando ele desce o óleo, o azeite, a unção, o Espírito Santo sobre um vaso, se torna um vaso de honra. Ele não é considerado por aquilo que se vê do lado de fora, mas pelo aquilo que se carrega do lado de dentro. É isso que Deus preserva nas nossas vidas. Esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos... Pula pro 8 aí, senão eu vou explodir aqui. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si. Ninguém quer se humilhar. Eu quero ser servido. Mas não é servo, que evangelho é esse? Se Deus veio por mim, Ele tem que fazer a minha vontade. Eita, o negócio está feio fora, hein? Ainda bem que vocês não fazem parte desse escopo, né? Ainda bem que vocês não fazem parte desse time aí que fica, de fato, barganhando, né? Com aquilo que é santo. Glória a Deus. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Só foi na cruz, ele diz, só na cruz. A morte parou na cruz, ele venceu a morte. Ele é crucificado. Os homens riem, cospem nele, quando ele está no sinédrio, na cara dele, bate na cara dele. Leva ele à cruz e diz, se você é filho de Deus, como diz, desce daí, salva-te a ti mesmo. Jesus olha e fala, ei Pilatos, tu só tem poder porque foi dado por meu Pai. Mas quando ele ressuscita, ele olha para os discípulos e diz, eu estou glorificado com o Pai. A mim foi dado o poder sobre os céus e a terra, e eu vos dou. Aleluia. E tem gente buscando coisas tão pequenas. Ah, Senhor, como eu te amo, Jesus. Como eu te adoro, Senhor. Versículo Romanos 6:8 vai dizer assim. Aleluia. Romanos 6:8 vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, se já morremos com Cristo, cremos, essa palavra cremos, ela é basicamente interpretada como confiamos, no hebraico. Confiamos, anashna, confiamos no hebraico. Glória a Deus. Então não é só, eu creio. Confiamos, a certeza. Certeza de quê, pastor? Que também com Ele viveremos. Vamos dar um pulinho aí só para Romanos 8:16, rapidinho. Ele diz, como nós vamos ter a certeza de que nós estamos vivendo com Cristo? Será que esse versículo te responde? O próprio Espírito dá testemunho ao nosso.
ao nosso. Você tem espírito? Você tem espírito? Então quando você nasce da água e do espírito, o espírito da verdade repousa sobre o teu espírito. Você não vive mais o governo da tua alma, mas a tua alma é submissa ao governo de Deus, sobre o espírito que está sobre o teu espírito. Aleluia. O teu espírito tem um domínio, tem um governo de Deus, e agora você subjuga a tua alma, cujo teu corpo é freado através das suas emoções. Se freia um corpo na dimensão da alma, vivenciando o governo do espírito. Quando foge disso e se entregam para a morte e para o pecado, aleluia, glória a Deus. As pessoas, elas começam a andar nos seus prazeres da carne. Quanto mais você deixa de se esforçar para vivenciar a vontade de Deus, você está gerando condenação para você. Começa a se preocupar com isso. Começa a se preocupar com isso. Jesus se preocupou tanto em cumprir a vontade, o medo, o pacote do cumprimento da responsabilidade, carregou o que? Um temor, não é nem medo, um temor. A cobrança era tão severa que ele transpirou sangue. Aleluia, glória a Deus, para alcançar a plenitude que ele alcançou. Não acha que você é privilegiado, que não precisa fazer nada não, que você vai cair na ignorância. Está errando, conserta seu erro antes que o erro te condene. Acerta o teu erro, peça perdão, bota o seu joelho no chão, assuma a responsabilidade. Porque eu tenho certeza que ninguém queria trabalhar, mas queria receber salário. Mas se esforça para acordar cedo e está lá cumprindo o horário. É mais fácil obedecer aquilo que vê do que aquilo que não se vê. E Satanás tem dado risada na cara de muita gente. Mas eu creio que nessa noite, vocês, eleitos, separados do Senhor, não fazem parte desse time que estão lá fora. Vocês fazem parte de uma seara para levar a justiça para os que estão perdidos lá fora. Aqueles que estão lá fora, que está te observando, eles têm que ver em você um instrumento de justiça para dizer: é Deus na tua vida, porque a transformação em você é impossível. E você vai dizer: assim como Jesus curou o cego de Jericó, Ele não só fez ele ver, porque ele enxergava assim também. Eu mesmo estando cego, vendo, não enxergava, o Senhor me revelou a verdade. E eu fui curado, e hoje eu sou uma nova criatura. Eu faço parte agora do governo de filho, de um sacerdócio santo, de uma pedra viva, lapidada. Guarda essa palavra no seu coração. Hoje, eu creio que na medida que seus pulmões eles começam a trabalhar, o vento ele assopra, o ar, no ar a vida. Aleluia. Quando você olha para o sol, a vida, a lua, a vida, as plantas, a vida, sobre você tem vida. Ele diz: tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, é para louvor dele. Tudo que se torna testemunha e evidência de Deus nessa noite está diante de um tribunal do Senhor como testemunha. Eu sei que tem pessoas que não creem muito em coisas do Espírito de Deus, né? Mas tem anjos de Deus anotando tudo que está sendo dito hoje. Há um registro que se chama, que está sendo colocado no livro das obras, que irá ser gerado ao teu favor a absolvição. E hoje o Senhor ele está consumando isso, colocando diante desse livro, anotando que você hoje tem um conhecimento de algo. E se você não cumprir, você está gerando morte para você mesmo. Pastor, está querendo pôr peso em mim? Não, responsabilidade. Ninguém é nascido da água e do Espírito sem responsabilidade. Ninguém. Não
diga para mim que as pessoas, elas nasceram em Cristo e vivem a vida de qualquer jeito. Não é isso que as cartas de Paulo dizem. Não é isso. Se aprume, é responsabilidade tua. E agora, pastor, o que eu faço? Segue as instruções. Vamos jejuar. Vamos orar. Vamos santificar. Quando o pastor convocar para a campanha de oração, vamos. Campanha de jejum, todo mês. Vamos jejuar a igreja, vamos. Vamos orar a igreja, vamos. Não estou falando para você me seguir, eu estou falando para você seguir a palavra. Se você segue a palavra e tem responsabilidade com ela, a responsabilidade da palavra, elas faz justiça na tua vida. E você não precisa ficar buscando se justificar a ninguém. A própria palavra te justifica no tempo certo e na hora certa. E os que estão tentando fazer você de réu no sinédrio, eles vão ver o seu corpo glorificado. Eles vão ver o Senhor trazendo a evidência de quem é o réu de verdade, o juiz, o Senhor dos senhores sobre a tua vida. Então os que choraram, aleluia, porque foi assim, né? Imagina, o povo lá torcendo, Barrabás, ô Jesus de Nazaré. Vocês gostavam de falar Jesus de Nazaré, descredibilizando, né? Solta quem? E eles, Barrabás, Barrabás. É o mesmo povo que gritou quando ele entrou na cidade, Hosana nas alturas, Rei de Israel, Senhor de Israel. Hipócrita. Aleluia. Achou que ali tinha se consumado tudo, que era segundo a força do seu intelecto, mas esqueceu que tudo é providência no Espírito de Deus. Os servos choraram por 3 dias, enquanto os carnais se alegraram por 3 dias, convencido que iria ficar alegre para uma eternidade. Mas Deus sempre tem uma porta de escape na minha e na tua vida. No 3º dia, Jesus ressuscita. E os carnais, apegados às concupiscências da sua carne, a redução na limitação dos seus próprios entendimentos, apoiado nos seus próprios entendimentos, quando eles ouviram falar que Jesus ressuscitou, aleluia, eles se entristeceram e se entristecem até hoje. Aqueles irmãos que andou com Jesus chorou só por 3 dias. Aquilo provou que o coração de fato deles estavam alicerçados em Cristo. Até nisso tem um propósito. O choro pode durar uma noite, 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. E quando Deus promove uma alegria, é garantia para uma eternidade. É choro momentâneo, enquanto aqueles que ignorou o sacrifício choram por uma eternidade. Preste atenção. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Eu aqui, irmão, não estou aqui buscando ninguém aqui no meu pé, não. Quem me conhece sabe. Aqui buscando ficar nhenhenhê, não, perder tempo não. Estão buscando o teu objetivo. Estão buscando estar em Cristo. Se a frente não tiver visão, o corpo, outro cego. Se o altar é cego, o público, a plateia é cega. Eu não vou nem falar que é discípulo. Você está entendendo? Mas se nós buscarmos enxergar segundo os olhos de Cristo, os olhos de Deus, os olhos do Espírito de Deus, todos aqueles que um dia foram criatura, eles se tornarão filhos e não andarão cegos, andarão em pastos verdejantes com Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu creio que aqui não tem essas pessoas. Amém? Você crê também? Você crê? Eu não sou melhor do que você. Paulo diz, sou limitado, mas viver é Cristo, morrer é lucro. Eu me apoio
na palavra revelada. No ministério de um homem que foi rejeitado por homens, mas por intermédio da revelação do Espírito de Deus através de Barnabé, decidiu confiar. Um ministério que se estende para uma eternidade. Glória a Deus. Assim como o meu testemunho, ele também vai se estender por uma eternidade. Não digo em livro chamado Bíblia, mas no livro das obras. Porque ele irá testificar o meu respeito, da minha conduta, e de quem eu fui, e de quem eu era, e do que eu irei me tornar naquele grande dia. Amém? Serve para você também. Serve para você. Serve para você. Pega a palavra de Deus, não é minha palavra. A palavra é dele. A palavra é dele. Mastigue ela, nutre ela, guarde ela. Vocês não vieram para me ver, nem para me ouvir. Vocês vieram para ouvir a palavra, para andar com os olhos do Espírito, enxergar o Espírito Santo tocando em você, a palavra tocando em você. Para de olhar para o homem, olhe para Cristo, olhe para a palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem promovido nas nossas vidas dia após dia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu te louvo, te agradeço e te exalto, Senhor. Aleluia, Senhor. Pelo sacrifício naquela cruz. Ah, Jesus. Que os nossos olhos venham ser cada vez mais dilatados, Senhor, ao ponto de enxergar, Senhor. Ah, Senhor. Abra o entendimento do teu povo, Senhor. Leva o teu povo a uma consciência, Senhor, meu Deus, meu Pai, na revelação do fundamento do teu testemunho, da tua santa palavra, Pai. Senhor, que não venham se tornar multidões, mas venham se tornar discípulos, homens e mulheres que sigam ao Senhor, Pai, por amor a Ti. Homens e mulheres, Pai, que carregam, Pai amado, o princípio da sabedoria, que há o temor, é a confiança no Senhor, Pai. Porque nós sabemos que os que confiam no Senhor irá prevalecer para uma eternidade. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Como a Tua palavra diz em 1 João, Pai, capítulo 2. Os que saíram nunca fizeram parte de nós. Nós bem sabemos, ó Pai, que muitos estão sendo regidos, guiados por doutrinas de homem, e não são transformados, Senhor, meu Deus, pela renovação da Tua palavra, ao ponto de ter a consciência, Pai, que o dia mau forja caráter, levanta homem, forja o homem do Senhor, forma a imagem do Senhor sobre o homem. E esse evangelho, Pai, esse evangelho deturpado, Senhor, que dizem, que falam, aleluia, Senhor, que pregam, Senhor, meu Deus, glória a Deus, Pai, aonde muitos, Pai, se o irmão olhar para o lado de uma forma diferente, já não quer mais ir para a igreja, cultuar, desiste do Senhor. Não, Senhor, nós queremos estar apoiados em Ti, Pai, queremos que o Senhor venha nos fortalecer dia após dia. Queremos atrair o mesmo sentimento do alto, do Senhor sobre nós. Queremos atrair essa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Vem Espírito Santo de Deus da verdade. Vem Espírito Santo de Deus. Derrama, Senhor, da Tua santa Shekinah. Derrama, Senhor, da Tua santa glória, da Tua santa graça, Pai. Ah, Deus querido, Deus amado. Forja em nós, Senhor, meu Deus, com o Teu poder, para nos tornarmos imunes, Senhor, às circunstâncias que tentam nos assolar, Pai. Senhor, nós bem sabemos que se nós fugirmos, Pai, para o maior monte, o mais alto do monte, lá o Senhor estará. Se formos, Pai, para os mares, o mais profundo dos mares, o Senhor também está lá. Eu sei que ninguém escapa da Tua mão. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, não nos deixa cair, Senhor, meu Deus, em tentação. Não nos deixa vivenciar na fraqueza do homem, da carne.
nos aviva e vivifica-nos, Pai, no Teu Santo Espírito, na Tua Santa Sagrada Escritura, Pai. Para que nós viemos não só, Pai amado, trazer exemplificação, testemunha, evidência do Senhor sobre a terra, mas não fazer vergonha ao Senhor, Pai. Não causar escândalo, Pai. Sim, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua santa presença. Obrigado, Senhor, pelas Tuas mãos estendidas sobre nós, Pai. Que mais de Ti seja depositado dia após dia sobre nós. Amém? Amém? Estendam as vossas mãos. Todos vocês estão abençoados. Todos vocês estão abençoados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos vós. E todos dizem: deixa eu falar algo